Meu nome é Claudinei Maximovitz e nós vamos aprender a melhorar ou atualizar, fazer um upgrade em um notebook ou um computador. Bom, nós temos aqui um IdealPad 320 da Lenovo. Ele tem um i5 de 7ª geração, ele tem 8 GB de memória RAM e tem um hard disk ou disco rígido de 1 TB. Tem uma placa de vídeo integrada da Intel, HD Graphics 620. Bom, esse é um notebook de médio porte, ele já é de 7ª geração, então ele é um notebook consideravelmente rápido. Porém, o seu hard disk ou disco rígido, que grava as informações em um disco magnético, ele, com o tempo, esse disco magnético ele vai perdendo sua capacidade de leitura e gravação, fazendo com que ele fique mais lento, havendo assim a necessidade que seja formatado e sejam corrigidos os clusters, que são as partes do disco onde as informações são gravadas. Quando a gente formata o disco, nós removemos o magnetismo do disco e zeramos as informações que estão gravadas nesse disco. Fazendo isso, nós geramos um local em branco no disco, onde nós vamos regravar as informações em um local limpo e teoricamente novo, né? A leitura e a gravação funcionam de forma melhor, com que ele possa ler as informações mais rapidamente e possa gravar as informações mais rapidamente, eliminando assim as partes ou os clusters danificados. Mas com o tempo o disco vai ficando lento por a sua utilização. O item que mais impacta na vida útil é o hard disk ou o disco rígido, o disco onde são gravadas todas as informações que nós temos no computador, tá? Então, para que a gente melhore um notebook, por exemplo, esse que nós temos que ainda tem uma tecnologia boa, porém o seu disco já está bem utilizado. Então, para melhorar esse notebook, nós podemos colocar um SSD ou um flash disco, né? Ele tem uma memória flash que, para nós termos uma comparação, é a mesma memória que nós utilizamos nos smartphones, por exemplo. Ele já tem uma velocidade de gravação e leitura de pelo menos 10 vezes mais rápida do que os hard disk ou os discos rígidos. Então, se a gente substituir, fazer um upgrade, trocando o HD por um SSD, nós vamos ganhar em velocidade de gravação e leitura pelo menos 10 vezes. Vamos dizer assim, para ler e para gravar ele vai ficar 10 vezes mais rápido. Só que a vantagem de ter um SSD no PC é enorme, porque nós conseguimos gravar com uma velocidade muito maior, e o desgaste dele na utilização, na velocidade, é muito menor do que com o HD. Bom, para fazer esse teste nós vamos utilizar um SSD da Kingston. É um modelo A400 de 240 GB e ele tem capacidade de gravação de 350 MB por segundo e de leitura de 500 MB por segundo. Ok? Então nós temos aqui nosso notebook. Nós vamos fazer um teste agora. A gente vai ligar o notebook e a gente vai medir o tempo que ele demora para iniciar e depois para abrir alguns softwares. Vamos lá. Nós podemos perceber que o disco, quando ele começa a executar, por quê? Porque o disco ele é composto por discos, realmente, discos e agulhas que fazem a gravação no disco magnético. Essas agulhas são mais finas que um fio de cabelo, pra gente ter noção. Diferente do SSD, que não utiliza discos, e sim memórias flash. Ou como comparação, claro que não exatamente, né? Mas como comparação, nós temos os cartões de memória. É como se fosse
pequenas cartões de memória soldados em uma placa que faz a gravação e a leitura das informações a partir disso. E o disco seja realmente discos, como se fossem CDs ou discos de metal magnéticos que ficam dentro do HD ou do hard disk e que recebe a gravação e a leitura das informações. Bom, temos o sistema operacional iniciado, nós medimos aí o tempo. Agora eu vou tentar abrir o Word para a gente fazer um teste aí em que velocidade que ele vai executar o Word também. Vou abrir o Word aqui. Então vocês podem perceber que ele demora um tempo para executar, tá? Então já iniciou o Word. Bom, nós vamos fazer o que agora? A gente vai desmontar o notebook, nós vamos instalar um SSD. E depois a gente vai instalar o sistema operacional, o Office, e a gente vai fazer o teste, iniciando o sistema operacional e iniciando o Word, para ver qual que é a diferença de velocidade, qual é o ganho de desempenho que nós temos instalando um SSD. Terminar a montagem agora. Vou ligar novamente aqui a bateria. Aproveitar para fazer uma limpeza no cooler da placa-mãe, né? Só uma limpeza superficial, tirar a poeira, né? Lembrando que com o tempo a gente tem que trocar a pasta térmica aqui do processador, tá? Porque com a pasta térmica ela vai secar com o tempo e vai perder a condutividade térmica, tá? Então o ideal é fazer uma manutenção preventiva, trocar a pasta térmica, fazer a limpeza do cooler e ter todo o sistema de refrigeração no Note. Vamos montar novamente. Então tem sisteminhas de travas, a gente vai encaixar aqui onde tem as entradas e saídas. E fechar a tampa. Sempre vamos conferir se todos os engates foram bem feitos do leitor de disco. E vou fazer a fixação dos parafusos novamente. Aqui vai segurar o nosso disco fake. Completa. Nós vamos fazer agora a formatação, instalação do sistema operacional. Eu vou pular essa parte, claro, mas a gente vai visualizar depois de pronto. Agora, depois de formatado, nós vamos ver o tempo que demora para inicializar utilizando o SSD. E agora eu vou abrir o Word, igual eu abri o Word no outro teste, tá? Então, concluído o nosso teste, com o SSD é muito mais rápido. O ganho de desempenho na leitura e na gravação das informações no disco é muito grande. Como todos os softwares estão instalados no disco, então o desempenho geral do computador melhora muito, somente trocando um item, um componente, que é o HD, substituído por um SSD, ok?